A dívida global está aumentando e a economia não está se recuperando. Portanto, a situação não é saudável. Jean-Pierre, você poderia começar falando sobre a evolução dos ativos em relação aos movimentos dos bancos centrais desde 2008? Essa é uma pergunta interessante, porque desde 2008, quando tivemos a última crise financeira, a grande pergunta é: será que essa crise terminou ou ainda estamos no meio dela? Desde 2008, o Banco Central tem tentado reiniciar a economia. Primeiramente, eu gostaria de destacar que a proporção da dívida global versus o PIB em 2008 era de 1 para 1. One thing I like to point out is that the debt to GDP in 2008, globally, worldwide, was 1 to 1. Mesmo com os governos tentando administrar a situação e os bancos centrais tentando acalmar os mercados, o mercado da dívida evoluiu para uma proporção de 3 para 1. A pergunta agora é: até onde isso vai se estender? Será que a proporção da dívida versus o PIB de 3 para 1 é sustentável, considerando as metas de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas para que possamos recuperar a economia? Nós sabemos que isso não tem acontecido nos últimos 8 anos. Você acredita que os bancos centrais estão no controle de suas políticas no momento? A minha impressão é que estamos vivendo no filme da Disney, Aprendiz de Feiticeiro. Desde crianças, nós aprendemos a não gastar mais do que temos no bolso. E se o fizéssemos, aprenderíamos que isso realmente não funciona, exceto para os governos e bancos centrais. If you try as a kid to spend more money than what you have in your pocket, you will realize it doesn't work. Yes, except for central bankers and for governments, of course. Now, a questão é que, atualmente, quem controla o mundo são os bancos centrais. As instituições financeiras ficam nervosas antecipando um discurso de Mario Draghi ou Janet Yellen para saber se as taxas de juros aumentarão ou se serão cortadas. And you see how everybody is nervous. The financial institutions are nervous before Mr. Draghi speaks. And now this week, Ms. Yellen will speaking, and everybody is nervous. Is she going to increase the interest rates? Is he going to decrease the interest rates? Em âmbito mundial, se observarmos o que tem acontecido pelos últimos 8 anos, isso não teve um impacto significativo, pois ainda estamos na mesma posição. A diferença é que a economia agora é movida pela dívida. A dívida global está aumentando e a economia não está se recuperando. Portanto, a situação não é saudável. Sim, há sempre muita incerteza nos mercados antes de discursos dos bancos centrais. Mas será que os governos entendem e concordam com as medidas dos bancos centrais no momento? Eu acredito que os políticos e os governos perderam o controle sobre a administração financeira doméstica. É por isso que eles passaram o controle para os bancos centrais, com a condição de não reduzirem seus gastos. And that's why they handed over this business to the central bankers by telling them, you do whatever you have to do, but we will not reduce our spendings. And right now we are in the situation where the governments, no government has reduced its spending. Government debt is going up. Worldwide debt is going up. And the economy Nenhum governo reduziu os gastos até o momento e a dívida está aumentando. A economia que deveria sustentar essa dívida não está se recuperando. E, nesse sentido, estamos em uma situação onde todos sairão perdendo.
Qual é o papel das instituições financeiras sistemicamente importantes? How would you say they serve a purpose? What purpose do they serve? Well, you know, Resumindo, de um lado temos os produtores de riquezas e de outros consumidores de riquezas. No passado, o papel das instituições financeiras era facilitar a produção de riquezas, transferindo os excessos para aqueles produtores que precisavam de dinheiro para expandir seus negócios. make wealth production easier by taking it from those who had excessive wealth production to those who had lesser, who needed the money to expand their business. What has happened over the last 25 years is that the financial institution, more so the systemic institutions, have moved from Durante os últimos 25 anos, as instituições financeiras sistemicamente importantes e os governos têm mudado o foco dos produtores de riquezas para os consumidores de riquezas. Nós estamos em uma situação onde os produtores de riquezas estão apoiando as instituições financeiras sistemicamente importantes, que se tornaram os tratores de riquezas. institutions. Jean-Pierre, muito obrigada pela presença e por compartilhar seus comentários com a gente. Foi um prazer, obrigado. Isso encerra a nossa entrevista, mas continuem conectados à Dukascopy TV para mais atualizações sobre os mercados financeiros. Até mais!